Então, eu vou fazer essa gravação aqui, porque para compartilhar essa ideia, né? E de certa forma esclarecer o meu ponto de vista. A gente conversa pouco na escola sobre isso e às vezes eu sinto que a gente tem essa necessidade de entender mais ou menos o que cada um esteja fazendo para manter uma linha, embora cada um tenha a liberdade de trabalhar o assunto da forma que melhor lhe aprouver, né? Então veja só, eu coloquei aqui projeto de vida, reconhecimento do objeto de estudo, ou seja, que de fato se estuda nessa disciplina, quais são os assuntos abordados dentro desse estudo, dessa proposta, que vivência em sala de aula pode ser praticada, o que na verdade pode ser resumido com aquela velha pergunta, qual o conteúdo, né? Então essa é a ideia da gente poder trabalhar todos esses assuntos aqui. Destinado ao 100.404, ou seja, para esse ano de 2022. Então, essa é a conversa inicial de discussão sobre o que a gente vai desenvolver durante esse ano. Eu tomei como referência aqui a imagem inicial, aquela que vem do diário, esse diário que é provisório que a gente está utilizando. Então, os colegas que estão chegando talvez não reconheçam, mas está lá disponível. É assim que se apresenta o resultado do projeto de vida. Aqui vem o nome do aluno, certo? E aqui estará o resultado dele, né? Se ele estará aprovado, na verdade ele é aprovado. A gente ainda precisa descobrir como é que eles vão definir esse conceito que era avançado, básico, intermediário e agora está dentro dessa realidade aí em processo, dentro do esperado e além do esperado, enfim. Então, já que de certa forma nós temos, em meio a esse trabalho, entregar esse resultado, ou seja, isso aqui é algo que tem que estar pronto da nossa parte, eu tomei como imagem referencial para que a gente possa conduzir o trabalho sabendo que a gente vai ter que entregar isso aqui como resultado, pelo menos em caráter burocrático. Aqui é uma outra parte do diário onde você faz o processamento. Essa página é anterior àquela, que é a final. E aqui você tem onde serão lançados os conceitos. E o diário está organizado dentro dessa realidade de dimensões, e são 4 dimensões. E aí, a partir daqui, eu começo então a minha exposição sobre o que eu venho pensando e trabalhando dentro do projeto de vida através dessa proposta de dimensões cognitivas e socioemocionais. Então eu tenho aqui, geralmente a gente tem trabalhado apenas a dimensão pessoal, nada impede você trabalhar a dimensão social. Enfim, não ficou claro para a gente se deveria ser trabalhado só essa dimensão durante o ano. Também é impossível, dentro da realidade que nós temos, trabalharmos todas as dimensões durante um ano. Então, assim, isso é algo que a gente precisa pensar e definir. Basicamente, quais as dimensões serão trabalhadas no primeiro semestre, no segundo semestre e ao final dos 6 semestres ou dos 3 anos. A ideia é que a gente tenha trabalhado todas essas dimensões. Lembrando que não há nenhum problema de repente a gente definir o trabalho pela dimensão pessoal, mas que a gente possa buscar assuntos e conteúdos relacionados à dimensão profissional e enxertar ou inserir aqui na dimensão pessoal. O bom do projeto de vida é essa flexibilidade que ele nos oferece. Então aqui, a partir dessa realidade, surgem as perguntas que nós podemos resumir numa palavra. Qual o conteúdo que se trabalha, né? Eu prefiro abandonar o vocábulo conteúdo e ficar preso. Que assunto deve ser abordado na aula de projeto de vida? Como será essa vivência, ou seja, como que se dá a vivência desse assunto na sala de aula, o que vai resultar no objeto de estudo. Então, a partir do momento que você pensa no assunto, na prática, na vivência, considerando todas as realidades que a gente tem de administrar no ambiente da sala de aula, é interessante a gente botar isso num funil para chegar de fato à prática e à realização da sala de aula, que será a aprendizagem. Mas pensando exatamente nesses termos: que assunto estou trabalhando, que vivência eu estou oferecendo
e que objeto de estudo está sendo ofertado para que possa ser manipulado pelo aluno. Essa vivência de uma leitura, de uma troca de ideias, de um debate, o assunto é sobre isso, sobre aquilo, lembrando que a dimensão que estará sendo trabalhada é aquela, por exemplo, da dimensão pessoal ou dimensão social, enfim, precisamos definir isso. E aí, partindo desse ponto, considerando essa proposta de aprendizagem, é que eu coloco essa ideia. Vamos imaginar aqui a nossa sala de aula, certo? Partindo do pressuposto que a gente tem agora aquele propósito de promover uma aprendizagem pautada no assunto que está sendo tratado, na vivência que está sendo desenvolvida e o objeto de estudo que está sendo, então, apreciado, manipulado e assim por diante. Tudo isso acontece no espaço da sala de aula, como aqui colocado, lembrando que a gente tem como objetivo trabalhar, na verdade, o domínio. Domínio esse que pode ser pessoal, que pode ser social, que pode ser dentro dessas dimensões que a gente colocou. E aí, a partir do momento que você pensa em domínio, é que nascem as habilidades que se relacionam aos saberes e temos a prática. Então é importante entender como tudo isso está estruturado para que a gente possa então articular, porque eu sinto que às vezes fica muito solto. Que habilidade, que saber, que prática, isso pertence a um domínio. Então é importante a gente entender com clareza todas essas terminações, saber que estamos trabalhando a dimensão pessoal e que nessa dimensão pessoal eu tenho determinados domínios e que dentro desses domínios eu seleciono habilidades que por sua vez estão elencadas a certos saberes e que me permitirão certas práticas. Quando eu tenho isso organizado, fica mais fácil o trabalho, entende? Então, aqui seria a realidade do aluno. O aluno está no espaço que é a sala de aula, consequentemente cheio de dúvidas. E aí nós precisamos entender quais as dimensões estão sendo trabalhadas naquele projeto. Se é uma dimensão socioemocional, se é uma dimensão cognitiva. Podemos trabalhar as duas ao mesmo tempo, podemos trabalhar isso de forma distanciada. Lembrando que essas dimensões elas estarão pautadas em domínios. Ou seja, o meu aluno tem um domínio factual dentro da dimensão cognitiva. O meu aluno tem um domínio conceitual dentro da dimensão cognitiva. Ou ele tem um domínio metacognitivo, ou um domínio de procedimento, que é o procedimental. Então, a partir do momento que eu defino a dimensão, fica claro quais são os domínios que estarão sendo cobrados do meu aluno, e a partir do momento que eu sei e que eu vou exigir o domínio, aí fica mais fácil eu enumerar que habilidades pertencem ou fortalecem a prática ou execução daquele domínio. Que saberes são interessantes para que eu possa definir junto com o aluno que de fato ele tem domínio. E qual a prática que foi desenvolvida, ofertada ou trabalhada que me permite avaliar e dar o resultado para que então eu possa dizer, olha, aquele aluno tem um domínio conceitual dentro da dimensão cognitiva. Se eu não trabalhar a dimensão cognitiva, se eu trabalhar, por exemplo, a dimensão socioemocional, eu preciso entender que eu estarei ali, de certa forma, destacando alguns domínios ou todos, né, que de repente sejam cabíveis e que também terão habilidades, saberes e práticas. Mas aí o domínio muda. Qual o domínio que estará sendo trabalhado? É o da autogestão? Se o domínio é da autogestão, eu preciso então destacar as habilidades que me favoreçam a prática e o saber desse domínio da autogestão, lembrando que eu estou na dimensão socioemocional. Então é isso que não fica claro muitas vezes para as pessoas e elas questionam certas práticas que estão sendo executadas. Porque de repente o outro colega está trabalhando uma dimensão cognitiva. Se ele está trabalhando a dimensão cognitiva, o domínio será factual ou um domínio de procedimento, porque ele está na dimensão cognitiva. Se eu estou trabalhando a dimensão socioemocional, é óbvio que eu tenho que destacar, por exemplo, o domínio da amabilidade, porque ela vai exigir
toda uma prática, vai exigir toda uma questão de saberes e toda uma questão de habilidades relacionada ao domínio da amabilidade que pertence à dimensão socioemocional. Então, o mais importante é nós deixarmos claro que domínio ou que dimensão está sendo trabalhado naquele contexto. E isso vai acontecer conosco, porque de repente um colega na parte da manhã pode estar trabalhando a dimensão cognitiva e, consequentemente, ele vai trabalhar todos os domínios relacionados à dimensão cognitiva. E isso vai gerar uma prática diferenciada, vai gerar saberes diferenciados e vai gerar avaliações diferenciadas. Agora, é extremamente complicado se de repente a pessoa está trabalhando ou tinha a intenção de trabalhar dimensão socioemocional e começou a exigir práticas relacionadas ao domínio da dimensão cognitiva. Aí nós vamos criar um conflito, que é mais ou menos o que alguns não entendem. Você pode fazer a proposta de uma prova valendo 10 pontos na aula de projeto de vida. Essa prova valendo 10 pontos, ela tem que questões, onde essas questões são trabalhadas, como isso é feito, desde que eu tenha com clareza qual a dimensão que está sendo trabalhada, que domínio está sendo trabalhado ou exigido. Porque se eu começar a cobrar práticas que não condizem com o domínio da dimensão que está sendo oferecida, aí vira um problema, né? Então, não sei se ficou claro, mas pelo menos a ideia é que a gente possa ampliar a discussão sobre esse aspecto. Que dimensão nós vamos trabalhar, que domínio será ofertado e que práticas serão exigidas. Porque eu vejo que a gente se perde às vezes diante dessa realidade. Aí, só esclarecendo, em que se estruturam esses domínios, essas dimensões, essas práticas? Estão baseados lá nos 4 pilares, entende? Então, eu tenho aqui aprender a ser, aprender conviver, aprender conhecer e aprender fazer. Esses 4 pilares vão gerar dimensão pessoal, dimensão social, dimensão organização, planejamento e acompanhamento e a dimensão profissional. Automaticamente, eu estou ligado à maturação cerebral, à questão da empatia, da motivação e da experiência. Então, quando eu comecei a pensar sobre a prática do projeto de vida, que eu analisei tudo que foi ofertado como proposta dentro do novo ensino médio, aquilo que já nos traz o próprio currículo em movimento e o que veio como diário proposto para a secretaria, eu distribuí isso em uma mesa e a partir do momento que eu comecei a analisar esse ponto aqui e aquele ali, cheguei a essa conclusão que eu estou compartilhando com vocês. E aí, em um primeiro momento, parece que as coisas não se comunicavam. Mas aí, quando eu comecei a distribuir isso sobre a mesa, eu cheguei a essa conclusão que é essa que eu estou colocando para vocês. Na verdade, está tudo integrado e não tem nada separado. Aquilo que é tratado como dimensão e que exige uma escrituração lá no diário como dimensão pessoal é, na verdade, algo relacionado ao pilar da educação que nos traz aí toda a teoria sobre o aprender a ser. E aí fica mais fácil, porque você consegue, então, achar conteúdo, objeto de estudo, prática e ensino em qualquer lugar, em qualquer base de material.